Olá! Na aula de hoje, vamos falar sobre paralelismo computacional. Neste vídeo, você deve aprender sobre o conceito de paralelismo e descrever seus tipos. Mas antes de começar, você precisa saber sobre organização da CPU e 7 passos para a execução de uma instrução. No contexto de computação, paralelismo não se refere a retas paralelas, e sim fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, em um jogo, podemos dividir a estrutura básica em duas etapas: fazer cálculos e mostrar imagens. Essas duas funcionalidades giram em um loop até o final do jogo. Caso quiséssemos usar uma iteração do loop para cada função, a imagem ficaria cortada e perderia a fluidez do jogo. Ou, se fizéssemos os dois ao mesmo tempo, o gasto de memória para fazer os cálculos toda iteração iria ser tão grande que deixaria o jogo muito pesado. Então, para alcançar nosso objetivo de atualizar a imagem e de fazer os cálculos constantemente, utilizamos a técnica de paralelismo, que consiste em realizar mais de uma atividade ao mesmo tempo. Assim, a imagem do jogo ficará mais fluida e os cálculos poderão ser efetuados periodicamente, gastando menos memória. Neste vídeo, iremos abordar dois tipos de paralelismo, a nível de instrução e a nível de processador. A arquitetura de computadores moderna possui como um dos princípios maximizar a taxa de execução de instruções. Nesse contexto, é introduzido o conceito de MIPS, Millions of Instructions per Second, derivado do processador MIPS, que diz quantas instruções o processador pode iniciar por segundo. A quantidade de instruções que poderiam ser iniciadas ao mesmo tempo era muito mais relevante que o tempo de execução de cada instrução. Pipeline é uma técnica que divide a execução de uma instrução em estágios, procurando otimizar o tempo gasto pelo processo, aproveitando os momentos em que o processador fica ocioso. Nesta imagem, vemos que a cada iteração do tempo, uma nova instrução entra no processo e a instrução passada passa para o próximo estágio. Assista o vídeo do canal sobre Pipeline para mais informações. O objetivo da arquitetura superescalar é melhorar ainda mais o desempenho do processador. Sua proposta é executar mais de uma instrução por ciclo. Voltando ao exemplo do pipeline, um ciclo é uma unidade de tempo. Esse exemplo guarda a ideia básica da arquitetura superescalar, que é utilizar apenas um pipeline, mas lhe dar várias unidades funcionais. No caso do pipeline, ele executa apenas uma instrução por ciclo. Mudando para o nosso próximo tipo de paralelismo computacional, o paralelismo a nível de processador propõe que, para aumentarmos ainda mais o desempenho de nossos computadores, é necessário aumentar a quantidade de processadores trabalhando no mesmo problema. Este é um esquema representativo da arquitetura do primeiro computador matricial, o ELIAC 4, da Universidade de Illinois, Estados Unidos. Consiste em um grande número de processadores idênticos que efetuam a mesma sequência de instruções, dadas pela unidade de controle, em diferentes conjuntos de dados. Este modelo é adequado para o tratamento de conjuntos regulares de dados, como matrizes e vetores. Um processador vetorial se parece muito com um processador matricial. Assim como um processador matricial, ele é muito eficiente para executar uma sequência de operações impares de elementos de dados. Porém, diferente de um processador matricial, todas as operações de adição são efetuadas em um único somador, de alto grau de paralelismo.
O elemento de processamento em um processador matricial não são CPUs independentes, uma vez que há uma só unidade de controle compartilhada para todos eles. Nosso primeiro sistema paralelo com CPUs totalmente desenvolvidas é o multiprocessador, um sistema com mais de uma CPU que compartilha uma memória em comum. Embora seja relativamente fácil construir multiprocessadores com um número de até 256 processadores, construir uma grande quantidade pode ser surpreendentemente difícil. A dificuldade está em conectar todos os processadores a uma memória. Para evitar esse problema, muitos projetistas desistem da ideia de ter uma memória compartilhada e constroem sistemas que consistem em grandes números de computadores interconectados, cada um com sua própria memória privada. Esses sistemas são denominados multicomputadores. E por fim, deixamos um desafio para você pesquisar. Procure sobre as limitações que um paralelismo a nível de instruções oferece. E caso tenha gostado do nosso vídeo, deixe um like.